O que faz um casamento bom morrer? E o que faz um casamento morrer aos poucos? Eu posso te afirmar que não é traição, não é falta de interesse, não é somente o orgulho, mas é falta de conexão. E hoje, você que está assistindo a gente pela primeira vez, eu quero que você fique nesse podcast. É o primeiro podcast do Casamento em Movimento. E nós estamos aqui para não ser mais um. Nós estamos aqui para ser uma fonte, um portal de conhecimento, de trocar experiências com vocês. Nós vamos trazer especialistas, nós vamos trazer pessoas e histórias que vão edificar a sua vida. Nós vamos tocar em assuntos que não vão ser teorias, mas vão ser uma verdadeira guerra contra o divórcio. Eu sou Vanessa Alexandre, pastora da Igreja Realizar em Cristo, líder do Ministério Casamento em Movimento, que já cuida de casais há mais de 15 anos, e estou aqui com o meu parceiro de vida, o meu sócio de vida, pastor Bira Santos. Boa tarde, você que está nos assistindo. Hoje nós vamos falar num ponto fantástico para que você possa dar uma girada sobre o seu relacionamento e trazer ele para um patamar muito, muito melhor. Nós vamos falar das 10 dores que têm destruído os lares. Você quer impedir o seu que não seja o próximo? O seu casamento não pode ser o próximo. Então nós vamos tocar em assuntos assim polêmicos, assuntos bacanas, para que você possa verdadeiramente levar todo esse conteúdo para dentro da sua casa e você poder fazer diferença no teu casamento. Então, sem mais delongas, porque nós não estamos aqui para enrolar, eu já vou começar falando o seguinte, Bira. O problema não é falta de dinheiro, é falta de propósito com o dinheiro. Ou seja, eu vou começar com a primeira pergunta, falando sobre problemas financeiros. Bira, começando com uma dor que atinge muito as famílias, vamos falar um pouquinho sobre as finanças. Como que você, como pastor e também como casal comigo, né, líder de ministério, viu o impacto dessas questões financeiras nos casamentos? E qual a história mais marcante de um casal que superou essa barreira, Bira, e transformou a escassez em abundância na relação? Esse é um assunto muito polêmico. Normalmente o relacionamento ele é abalado justamente por essa questão financeira. E nós tivemos aí uma experiência de vida e também tivemos uma experiência de cuidar de famílias que viveram essa dor, sabe? De não ter controle sobre essa parte financeira. E isso ser motivo até de separação. E tem um caso que deixou a gente bem alerta, que foi um casal que se aproximou de nós. O nome dele era João e Maria. E eles tiveram aí uma dificuldade financeira porque ele gastava demais e a esposa era muito controladora. E aí, por esse descontrole, essa falta de unidade sobre a parte financeira e falta de planejamento, o casamento deles estava sendo destruído. E aí nós criamos com eles uma dinâmica para que eles pudessem ter controle sobre esse gasto, sabe? Nós ensinamos eles a primeiro unir o financeiro, porque onde há divisão não há prosperidade. E aí nós fizemos isso e acompanhamos eles no dia a dia e ensinamos eles a fazer esse passo. Isso trouxe luz para o casamento deles, trouxe paz para o casamento deles, porque não adianta você ganhar e não ter controle do que você ganha. E nós fizemos eles fazerem uma planilha desses gastos. Falamos para eles, olha, controla o gasto. Une primeiro o financeiro de vocês, junta numa única planilha, vai fazendo passo a passo sobre essa despesa, e aí vocês vão começar a ver que as coisas vão começar a voltar para o eixo. E foi exatamente o que aconteceu. Hoje eu fico feliz que a vida deles prosperou assim, de uma forma sobrenatural. A gente também pode falar um pouquinho do que a gente já passou, né? Eu acho que eu era Maria e você era o João. É verdade, nós tivemos uma fase muito delicada na nossa vida. E aprendemos a, inclusive, administrar nosso dinheiro sem cartão de crédito. Isso é um desafio. Isso é um desafio porque nem todo mundo consegue, né, trabalhar somente com o valor, né, que você tem na conta para poder administrar o seu financeiro. Mas nós tivemos essa experiência, né? Eu falo por mim, porque eu sempre tive um coração muito aberto e eu ajudava muito as pessoas. O falar não para mim era muito difícil e o meu cartão estava sempre comprometido e isso acabava atingindo a nossa família, né? E aí nós sentamos com sabedoria e eu decidi quebrar todos os cartões, não foi isso? E passamos a viver bem, né? A Vanessa tinha um coração sobrenatural, ela ajudava demais. E eu falei para ela que chegou uma fase da nossa vida que nós tínhamos que ter controle sobre essa despesa. E foi bom porque nós demos o primeiro passo. Aquilo que tivemos de experiência
conseguimos agregar valor nas famílias que nós tivemos a oportunidade de conviver. Ensinar eles a dar esse passo de confiança, de unidade, sabe? Uma casa dividida não prospera. E a primeira coisa que a gente fez foi unir o nosso financeiro. Exatamente. E eu me lembro que nessa época foi muito difícil para mim, mas foi próspero porque aí nós começamos a desenhar nossos sonhos, nós começamos a desenhar projetos, começamos a sonhar com coisas maiores e foi por isso que nós conseguimos, né? Através desse exercício. Exato, exato. Eu quero agora dar um desafio para você que está nos assistindo. Se isso acontece na sua vida, eu vou te dar um incentivo a fazer um caderninho que se chama Caderninho da Prosperidade. Durante 15 dias, anote todas as entradas e saídas que você tem ali e depois senta com seu marido e coloca para ele todos os planos que vocês têm, todas as necessidades, elenque as necessidades e também coloque os sonhos, os planos que são um pouco mais para frente, o plano futuro, né? E depois, se você puder, compartilha conosco nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @Casamento em Movimento. E no YouTube também, o nosso canal é @Casamento em Movimento. Coloca lá a hashtag Casamento em Movimento Finanças, que nós vamos ver você crescendo, vamos ter a maior alegria, a maior honra de ver você prosperando. Então, Bira, vamos agora para a segunda? Tá preparado para a segunda pergunta? Vamos lá. Eu vou falar sobre um outro problema que é muito complicado dentro dos relacionamentos, dentro dos casamentos, que se chama comunicação. E aí eu começo com a seguinte frase, Bira: falar sem ser ouvido é solidão a dois. E a minha pergunta para você é a seguinte: a comunicação é a ponte que conecta corações, mas muitas vezes ela desmorona. Bira, na sua experiência, quais são os sinais mais claros de que a comunicação em um casamento está falhando? E você se lembra de algum casal que, através de uma mudança radical na forma de se comunicar, conseguiu reescrever a sua história? Ou seja, eles tiveram uma virada de chave e como eles fizeram isso? Deixa eu falar com você, que talvez esteja com esse silêncio na sua casa, sabe? O silêncio desafiador, ele acaba incomodando, às vezes, a unidade conjugal. Nós tivemos, sim, uma experiência de um casal que eles acabavam não tendo essa comunicação perfeita, porque todo casamento, para ter uma base segura, tem que acontecer a comunicação. Sem comunicação não há casamento. E aí nós cuidamos desse casal que era muito engraçado. Ela falava demais e ele não falava nada. E isso também deixava ela numa agitação, numa insegurança nessa relação. E aí nós fizemos um caminho com eles, demos uma dinâmica para eles. Falamos, olha, nós temos que agora fazer o caminho de volta, fazer o início de todas as coisas, sabe? Vocês perderam essa comunicação, isso acaba destruindo o casamento de vocês, gerando muita dor, muita ferida, muita irritação. Isso acaba atrapalhando demais o convívio de vocês. E aí nós demos uma dinâmica para eles começarem a fazer um passo a passo. E falamos para eles todo dia se liberar de todas as redes sociais e falamos para eles, olha, vocês vão 15 minutinhos, vocês vão ter que aprender a se comunicar. No início foi muito estranho, eles falaram que é muito estranho. Imagine você ter na sua casa uma pessoa estranha, porque o silêncio ele faz isso, né? E aí esse casal, eles começaram a fazer esse caminho de retorno, começaram a se comunicar, começaram a lidar com as questões. E ali começaram a descobrir que existia algumas dores que precisavam ser tratadas, sabe? Ela se sentia abandonada, ele se sentia sobrecarregado, porque existia uma sobrecarga sobre a vida dele, e eles começaram a dividir e a compartilhar. Ou seja, o casamento ficou mais forte, ficou mais seguro. Isso acontece muito, né? A mulher fala, o homem geralmente evita conflito, então ele não fala. Lembra quando a gente estava nessa fase? Que você chegava em casa cansado e você não queria conversar? Geralmente isso acontece, deve acontecer aí na sua vida. E eu me sentia abandonada, Bira, eu vou abrir meu coração para você. Eu me sentia como se eu estivesse sendo traída. E eu acho que a mulher, quando ela não é ouvida, quando ela não é atendida, a sensação que a gente tem é que a gente não está sendo valorizada. Em contrapartida, a gente não consegue se colocar no lugar de vocês, de imaginar que o dia de vocês foi difícil. Hoje, muitas mulheres trabalham, homens trabalham, todos têm uma vida difícil, mas eu entendo que para o homem que é responsável é muito mais difícil, né? Amor, essa foi uma fase que nós conseguimos superar bem juntos, né? Eu acredito que fazendo esse passo a passo vai dar certo.
Exatamente. Então, vamos agora para a terceira pergunta. Eu vou falar um pouquinho sobre ciúmes. Ciúmes não é amor, é ego disfarçado. Você concorda com essa frase? Se a pessoa ela não souber lidar e não conseguir ter a sua identidade dentro da relação, de fato o ciúme ele pode ser destruidor. Pode. Então, eu vou começar com a pergunta para você. O ciúme muitas vezes vem disfarçado de cuidado, mas ele pode se tornar um veneno lento dentro da relação. E aí eu te pergunto, tanto como pastor, quanto como homem, amigo, conselheiro, como a pessoa que está lá agora nos assistindo do outro lado, ela consegue identificar quando o ciúmes deixa de ser um sinal de afeto, porque o ciúmes pode ser positivo, mas quando ele deixa de ser um sinal de afeto e passa a ser uma ameaça para a confiança do casamento. E outra coisa, qual é a sua orientação para um casal que está lutando contra isso, contra a possessividade, contra a insegurança, buscando construir um relacionamento baseado na segurança e no amor maduro? O ciúme, um ciúme descontrolado, ele pode de fato ferir muito a relação de um casal, né? Eu vejo que o ciúme ele é a base da insegurança de alguém que está incomodado com algo que está acontecendo. E normalmente as pessoas elas não falam o que está acontecendo. Só um minuto. Você acha que então o ciúmes é fruto de uma insegurança? Com certeza. Quando você não sabe quem você é na relação, você acaba ficando sem identidade nesse convívio, né? E isso acaba deixando alguém frágil, alguém vulnerável. Eu costumo dizer, e até aconselhei um casal uma vez que vivia nessa polêmica, nessa discussão, era um campo de guerra tremendo. A pessoa não podia sair, tinha que dar satisfação de tudo. E, querendo ou não, por mais que você esteja casado, você tem a sua individualidade. E eu quero falar para você, marido, que normalmente às vezes está com a sua esposa num ambiente e gera um certo desconforto para ela. Eu acredito que se você fez uma escolha de uma parceira, sabe, uma mulher que você quer conviver pro resto da sua vida, você tem que trazer ela para um ambiente de segurança. E normalmente o homem às vezes deixa a mulher insegura. E ela acaba se sentindo o quê? Frágil, traída. E normalmente ela se sente assim por quê? Porque ela não vê a presença do marido inteira com ela. Então, normalmente eu aconselhei aquele casal e falei para eles, olha, vocês têm que começar a aprender a se proteger. Tudo que incomoda, vocês têm que verbalizar. Tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que chateia. Vocês têm que aprender a se comunicar sobre esses pontos, porque são pontos cruciais que eles podem gerar valor, também pode destruir. E normalmente acontece muito isso. O homem até principalmente, né? Porque o homem, lamentavelmente, às vezes não se controla em alguns ambientes. Tem que se controlar, marido. Você fez uma escolha. Você fez uma escolha de uma parceira para o resto da sua vida. Uma mulher que você ama. E quando você escolhe alguém para amar, você tem que cuidar bem. E se você tem uma esposa que ela tem essa dor, esse ciúme, gera segurança para ela. Conversa com ela. A mesma coisa eu falo para você, esposa. Fala com seu marido. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Olhando agora para a nossa história de como nós éramos, de quando nós éramos imaturos, que muitos casamentos às vezes passam por essa fase da imaturidade, às vezes eu tinha ciúmes de você. E eu não tinha ciúmes de você porque você olhava para outras pessoas ou você fazia simplesmente porque você às vezes trocava um tempo de qualidade que poderia ser comigo, às vezes para jogar bola, às vezes para papear com um amigo, e eu entendia que isso era possível. Mas para alguém que está vivendo isso hoje, Bira, alguém que está cansado, que está estressado, que precisa ter a válvula de escape dele, e essa válvula de escape às vezes está sendo um motivo do casamento ser inundado de insegurança, de ciúmes, de tribulação. O que você fala tanto para o homem quanto para a mulher desse casamento? Normalmente quando o homem ou a mulher ela busca esse refúgio de não estar dentro do casamento, porque tem algo que está incomodando, né? Normalmente isso acontece muito. E aí, quando você sai, é um cansaço, às vezes, uma perturbação. Por isso que eu falo que quando você cuida do casamento, do seu relacionamento, com toda a qualidade que você precisa, você acaba buscando um ambiente para você se divertir e aproveitar com a sua esposa, com o seu marido. Normalmente, quando alguém está buscando um refúgio como esse, significa que tem alguma área da vida que está maltratada, de repente não está sendo cuidada, enfim, está se sentindo desvalorizado, ou o homem ou a mulher, né? Isso acontece muito. E eu aconselho que, se isso estiver acontecendo no seu casamento, eu acho que é um ponto e um sinal amarelo para que você possa parar, sentar e resolver.
Pegando o seu gancho, então, eu vou deixar um desafio com você que está vivendo isso no seu casamento e você quer que seu casamento dê certo. Na verdade, você está nesse casamento para dar certo. Eu vou dar o desafio do espelho da segurança. O que é isso? Você vai escrever 3 qualidades que você vê no seu parceiro, na sua parceira, no seu marido, na sua esposa. E você vai escrever e entregar para ele. E ele vai fazer a mesma coisa. Ah, Vanessa, mas o meu marido não vai escrever para mim. Minha esposa não vai escrever. Faça você. Você tem que lutar por aquilo que você acredita, por aquilo que você decidiu comprar. Você entrou nessa luta, você entrou nessa jornada e o casamento, ele é eterno. Ainda que você se sinta ameaçado hoje, a palavra que eu tenho de Deus para a sua vida é que o seu casamento, ele é eterno. Então escreva as qualidades e entregue para a pessoa, sabe? E quando você se sentir frágil, faça como Bira falou, senta com maturidade, com calma, num momento de paz e coloque aquilo que está te deixando infeliz, não é assim? É verdade. Eu acho que isso é importante porque, normalmente, quando isso não acontece, sabe, eu costumo dizer que todo casal, eu vou falar por experiência, né? Eu sempre olho para aquilo que a Vanessa tem de bom. E aquilo que eu posso fortalecer, que é a área mais frágil, eu fortaleço. Com incentivo, com motivação, com uma palavra de amor. Eu aconselho a você fazer isso no seu casamento. Porque, normalmente, isso acontece muito quando não existe essa comunicação, sabe? Eu fiz uma dinâmica com a Vanessa uma vez, que foi falar para ela tudo aquilo que eu era frágil, para que ela pudesse ter controle sobre essa área da minha vida. Verdade. Eu não tive vergonha de chegar a falar para minha esposa quais são as minhas deficiências, as minhas lutas, as minhas fraquezas. E isso fez ela ter propriedade sobre a minha vida ao ponto de me apoiar em tudo que eu preciso. E a mesma coisa eu faço com ela. Eu te aconselho a fazer isso no seu casamento. Vai dar certo. Fica tranquilo, vai dar certo. Queridos, aqui são 29 anos de luta e de vitória, né? Se deu certo pra gente, vai dar certo pra qualquer um. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. E entrando já nessa questão, que a gente veio aqui para falar a verdade, nós somos cristãos e temos plenitude em todas as áreas, não temos? Exato. Eu quero começar um assunto um assunto polêmico para o cristão, que é intimidade, relacionamento sexual, Bira. Vamos tocar nesse assunto? Vamos, é um assunto polêmico, mas é bom. Eu começo falando para você que tem muito casal orando junto, mas dormindo separado. A gente, como pastor, sabe disso. E eu não vou trazer nomes, mas eu vou trazer situações porque eu quero que todos que estão nos assistindo entendam que o cristão, ele nasceu para ter uma vida plena. Nós somos livres para ter acesso a todas as coisas, mas temos a permissão de ter acesso às melhores coisas, não é isso? E aí eu começo perguntando para você, Bira. A intimidade, em todas as suas formas, ela é um pilar fundamental do casamento. E como você, Bira, aborda essa situação delicada, essa questão delicada da falta de intimidade e da vida sexual no aconselhamento de casais? Porque tem cristãos que são muito religiosos, tem cristãos que são, na hora do sexo, muito mundanos, e tem cristãos que estão vivendo juntos, mas já estão separados. Então, conta para mim aqui alguma saída, alguma solução, algum caso de sucesso nessa área. Olha, eu vou falar para você que talvez possa estar passando por esse momento. A gente sabe que a intimidade é a temperatura do casamento, da unidade conjugal. Se não tem intimidade, o casamento está frio. E basta você conviver com esse casal uma semana para você entender o nível de alegria. Porque quando a gente fala de intimidade, nós falamos de unidade, sabe? E essa unidade na intimidade traz alegria, paz e tranquilidade. Eu tive sim um caso de um casal que estavam muito frio nessa questão da intimidade, porque eles não se preparavam para isso tudo, né? O dia a dia, o consumo do dia a dia, a sobrecarga, o desgaste, filhos, né? Isso é uma coisa que às vezes atrapalha muito. Você tem filhos e às vezes o marido tem necessidade, e o homem normalmente tem mais necessidade.
O homem ele quer mais, ele busca mais. É normal, a mulher ela precisa ser preparada para esse momento. A grande dificuldade é que o homem, às vezes, ele não se prepara para esse momento. Ele simplesmente quer chegar lá e ter o ápice do resultado. Não, querido, nós temos um caminho a fazer para isso. A mulher ela precisa ser bem cuidada, ela precisa ser bem tratada, ela precisa ser valorizada, sabe? E normalmente o homem ele não faz esse caminho. E como você quer ter um resultado de uma noite feliz de intimidade se você não fez um caminho com a sua esposa? A mesma coisa eu falo para a esposa. Poxa, o marido chega. Eu acho que é importante sim, sabe? Independente se você é cristão, independente da sua religião, eu acho que cabe sim fazer um caminho também de valorizar o marido que você tem. Porque normalmente, às vezes, tem mulher que não valoriza. Nós lidamos com o casal, né? Não foi isso, Vanessa? Eles estavam tão frios, sabe? Nem beijo, sabe? Nem carinho, nem troca de olhares, nem palavras. O casamento está falido. Quando o casamento chega nesse ponto, significa que realmente já está quase indo para uma falência. E aí nós ensinamos eles a justamente fazer esse caminho de intimidade, sabe? Para que pudesse de volta retornar aquele primeiro sentimento. Porque na conquista, como é que foi? Na conquista foi perfeito. O coração ficava agitado, a mão ficava gelada. E por que isso parou? Sabe por que parou? Porque pararam de regar todos os dias. Eu costumo dizer que todo dia você tem que ir lá, regar a plantinha. Uma palavra de amor, uma palavra de carinho. Você costuma ligar para sua esposa no decorrer do dia para dizer assim, eu te amo? Ou simplesmente perguntar como é que ela está? Isso é importante. A gente pensa que não, mas isso faz parte do processo. Eu vou ser um pouquinho polêmica, posso? Vamos lá. Eu quero começar dizendo que não existe mulher frígida, existe mulher mal estimulada. E foi isso que o pastor Bira acabou de falar. A maioria dos homens não sabem fazer um caminho, serem gentis, serem cordiais, serem másculos, porque o homem másculo, ele é delicado, ele é gentil, né? Ele sabe tocar a mulher, ele pergunta, ele respeita, ele ouve. Acho que ouvir nesse momento é muito importante, né? Com certeza. Eu costumo dizer que uma intimidade a dois, ela tem que ser uma intimidade perfeita. Eu costumo dizer que neste momento você não tem que ter pressa de nada. É o momento que você está ali, sabe? A minha relação ela começa com uma boa oração. Eu falo para a Vanessa que intimidade é algo que eu tenho que ter paz com ela. É um momento que realmente eu me deixo inteiro para ela e também quero ela inteira para mim. E normalmente é o que ela falou, a Vanessa falou perfeitamente. Tem homem que às vezes não sabe fazer o caminho para poder justamente preparar, sabe? E deixar a mulher justamente pronta, né, para esse momento. Quer ver uma coisa que acontece muito? Que não sei se no seu casamento está acontecendo isso. Às vezes tem relação, nós lidamos com um casal uma vez que a mulher ela fez uma queixa para nós. Que toda vez que ela tinha relação com o marido dela, ele virava. Ou seja, ele fazia a relação e virava. Sabe? É como se você estivesse desprezando a sua parceira. Não cabe isso. Um casamento, quando a gente fala de intimidade, a gente fala assim, aconteceu o ápice da intimidade, tem que ter o carinho pós. A pessoa tem que ver que, de fato, você teve prazer e amor por ela nesse momento. Não basta só ir lá e atender a sua necessidade. Eu costumo dizer que o homem perfeito é aquele que espera completar o momento da mulher. A mulher ela tem um time dela. Se você souber esperar o time dela, vai ser perfeito. E você não vai perder o seu momento. O seu momento vai ser completo, porque você vai ter a sua parceira com você agindo nessa área. E agora eu vou falar para quem é cristão. Cristão, de qualquer denominação, existem muitos tabus na hora da relação sexual, o que pode, o que não pode, o que faz, o que não faz. Mas a grande verdade é que tem muito cristão que não ora antes de começar o seu momento de intimidade. Tem muito cristão que acha um absurdo na hora da intimidade colocar um louvor e ao invés disso coloca uma música de Anitta. E aí quer que o casamento seja lindo, maravilhoso? Ou seja, você saiu do mundo para viver o mundo na cama? Peraí, eu acho que a gente tem que ser menos religioso e mais espiritual no tocante a até aonde eu permito Deus entrar na minha vida.
Eu permito Deus entrar no meu momento, no meu leito? Eu consagro o meu leito, eu oro o meu leito, nós oramos juntos. E por que não? Deus é onipresente, Deus é onisciente, Ele está ali. E às vezes você faz tudo muito bonitinho, mas falta o principal, que é isso aqui. Às vezes você está com a sua esposa ou com o seu marido pensando em outras coisas. E a palavra do Senhor, ela é muito clara. Entendeu? Basta que o pensamento venha à sua cabeça, que o Senhor, Ele já conhece e já sonda. Então a traição hoje, depois da vinda de Jesus, ela é consumada no pensamento. Ela não é mais consumada, né, na questão somente da relação física. Não, é verdade, Nessa. Você falou uma coisa que eu sempre falei para alguns casais, principalmente para um homem, né? Se você está num momento desse de intimidade com a sua esposa, ela tem que ser o ponto de equilíbrio para você. É ela que está ali. A sua mente não pode estar em qualquer outra direção a não ser aquela ali, sabe? E normalmente o casal ele se perde. Por isso que eu falo que preparar um ambiente para esse momento é fundamental, sabe? Se preparar, passar um bom perfume, botar uma boa roupa. Porque o pessoal fala assim, não vai de qualquer jeito. Vamos pensar. Se você vai inteiro, vai completo, se você vai bem arrumado, cheiroso, poxa, dificilmente a mulher ela vai reclamar num momento como esse. Exatamente, isso é uma verdade. A palavra do Senhor fala o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que isso quer dizer, tornar-se uma só carne? É só o ato sexual em si? Não. Isso fala de um envolvimento de alma, corpo e espírito, e a ciência hoje já prova isso. Dá um Google aí e pergunta o que a ciência comprova sobre o ato sexual e a conexão entre homem e mulher. E Bira, olha o que eu descobri. Antes de vir aqui para esse podcast, eu fiz essa pergunta. E aí a ciência já prova que durante o ato sexual, especialmente no orgasmo, diversas substâncias químicas são liberadas poderosamente sobre o cérebro e o corpo dos seus participantes. Quais são essas principais substâncias? A primeira é a ocitocina, que é o hormônio do vínculo. É o hormônio que gera confiança, apego, proximidade emocional. É a mesma substância que a mãe tem quando ela tem um filho, quando ela vai amamentar o filho. Dá aquele sentimento, né? Conecta você emocionalmente ao seu parceiro. A segunda substância é a dopamina, que é o hormônio da recompensa, ou seja, produz um prazer intenso e uma sensação de bem-estar, né? E ela está ligada à formação de memórias emocionais com aquela pessoa, e essas memórias elas ficam marcantes. Então, a terceira substância é a vasopressina, é o hormônio que é chamado, né, da monogamia. Ele é associado à fidelidade e ao comprometimento relacional. Cientistas viram que mamíferos com níveis altos de vasopressina têm comportamento mais monogâmico e protetor com a sua parceira. Endorfina é a quarta substância, é um analgésico natural. Ele reduz a dor, a ansiedade, aumenta a sensação de paz e contentamento. Isso acontece logo no pós-orgasmo, chamam de pós-orgasmo emocional, e isso favorece também uma ligação afetiva. E tem uma fusão neurológica e emocional. Então, assim, a ciência hoje já mostra, né, que literalmente homem e mulher, eles são quimicamente ligados no sexo, se tornando uma só pessoa. E esse é um alerta muito importante que eu deixo para você que está nos assistindo agora, sabe? Essas substâncias também são produzidas num ato ilícito, ou seja, numa traição, num ato extraconjugal. E é por isso que algumas pessoas ficam presas pelo sexo quando eles se tornam, né, poligâmicos, ou seja, acaba saindo com um, com outro, com um, com outro. Então é muito importante preservar o que a Bíblia fala. Deus já sabia disso e Ele falou que o único momento em que homem e mulher devem ter essa relação é após o casamento, porque vai fortalecer o vínculo, vai gerar ali uma conexão mais emocional. Então, se você hoje está precisando dar uma pimentada na sua relação,
Faz o pote das sementinhas, que é o que nós fazemos geralmente quando nós damos aula para os nossos alunos. É um potinho onde você escreve num papelzinho coisas que você gostaria de fazer ou de receber. Dobra o papelzinho, coloca nesse potinho. Pede para o seu parceiro fazer a mesma coisa sem que você saiba. Na noite que vocês forem ter a relação, ou de manhã, ou seja lá a hora que for, balança o potinho, é uma brincadeira. Vai lá, pega, tira aquela sementinha vai frutificar, vai germinar e vai ser uma noite extraordinária. E tem que ser uma semente que possa atender os dois. Boa. Não é algo só específico para um, é algo que você tem que entender que... imagine assim, uma família, quando você chega na casa de um casal que está tendo essa vida ativa, sabe? Isso acontece assim com muita tranquilidade, você vê que o ambiente é diferente. Né? Quando a intimidade está em dia, o ambiente é diferente. E essa sementinha ela dá muito certo. Quando você faz a semente, entendendo o seguinte, eu vou fazer uma semente que agrada a minha esposa. Eu até aconselho a você fazer dessa forma. Não faça uma semente que venha te agradar. Marido, presta atenção. Faça uma semente que vai deixar sua esposa feliz. E aí eu aconselho a você, esposa, faça uma semente que vai deixar o seu marido feliz. É isso aí. E agora, Bira, eu quero falar sobre falta de perdão. Perdão não apaga o erro, mas reconstrói ponte. Bira, o perdão ele é a chave que liberta e restaura. Mas às vezes é muito difícil perdoar quando você é traído, ou quando você se sente traído, ou quando existe uma questão muito forte dentro da relação. Então, quais, assim, foi a história mais inspiradora que você viu de perdão que fortaleceu o vínculo e reconstruiu a confiança de um casamento? Nós tivemos um caso muito sério que foi de uma família, né, onde o pai ele não estava tendo comunicação com a sua filha. Ele até falava, mas não perdoava a sua filha por uma situação que ela passou. O ambiente da casa estava realmente totalmente assim destruído, sabe? Eles não tinham mais um ambiente agradável, a família estava totalmente, né, vulnerável e nós sentamos para entender o que estava acontecendo. E aí nós descobrimos que realmente existia ali uma ausência de perdão de pai para filha. E nós fizemos esse caminho com ele, porque eu acho que o perdão ele traz um ambiente de paz. Eu costumo dizer que o perdão vinculado a uma transparência de alma faz a casa ficar de uma forma assim tão sobrenatural e protege a casa de uma forma assim tão sobrenatural, onde a família ela vai voltar ao início de todas as coisas, sabe? Eu costumo dizer que uma vida sem perdão é como o orgulho e um casamento que quer ter a razão. E ele estava com essa ausência de perdão e ele queria manter a razão dele nessa questão. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A razão, ela só destrói. Mesmo que ela se não tenha. agrega valor. A razão só destrói. E eu falei para ele, tira a razão e deixa o teu amor transparecer como pai. Porque estava ali a filha sentindo dor, a esposa sentindo dor, ele também sentindo dor e a casa totalmente como? Destruída. Abalada. Então, assim, eu costumo dizer que o perdão, ele resolve muita coisa. É como um casamento que teve uma traição, por exemplo. Se você tem amor, a palavra de Deus deixa muito claro isso, né? Se tem amor e houve perdão, isso não pode ser moeda de troca. Perdoa. Né? Isso é uma coisa muito séria, né? Você tocou no ponto aí, Vanessa, sobre quando tem traição, né? Perdoar na hora de um ato de traição é complicado. Eu sei que é difícil, mas é possível. É possível você perdoar sim. Se você tiver um sentimento puro e genuíno, uma vez que perdoou, aquilo ali vai para o mar do esquecimento. Você não pode mais tocar sobre esse assunto, porque isso pode até gerar mais dor lá na frente. Você que está nos assistindo agora, eu quero pedir para você, se algum desses assuntos está te tocando, se é algum assunto que você precisa de apoio, escreve aqui, comenta ou compartilha com um casal que precisa. E para fechar, nós vamos falar sobre o escudo da paz. Bira, eu gostaria de falar para você que existe um vírus, uma bactéria, que destrói casamentos em pouco tempo, chamado mentira. Às vezes a falta de perdão também está ligada a isso. A mentira, por menor que pareça, ela constrói um abismo entre duas pessoas, né? Ela é o maior inimigo da confiança, ela fragiliza o casamento. Então, eu queria perguntar para você,
Qual é a importância da transparência e da verdade na construção de um casamento sólido e duradouro? Você tem alguma história de algum casal, após um período de engano, conseguiu reconstruir a verdade e a confiança dentro de casa? Tivemos sim um caso, né, Vanessa? Nós cuidamos de uma família que o marido ele traiu a esposa e isso estava machucando ele, né, porque ele não estava sem estrutura para conversar com a esposa sobre esse assunto. E eu vi que essa mentira, ele estava alimentando ela constantemente. Eu falei para ele que toda mentira vai chegar uma hora que o alimento não vai ser o suficiente. E eu falei para ele que a base da verdade é tudo para a vida dele, para a casa dele, para a família dele. E nós fizemos um caminho de preparação para que isso acontecesse, para que ele pudesse verbalizar para a esposa o que de fato aconteceu. Porque quando eu digo assim, houve uma traição, nada justifica o erro. Mas eu costumo dizer que o casamento é 50%. É metade, metade. Então, eu até falei para ele, isso não justifica de você ter traído sua esposa, mas eu falei para ele corrigir isso, sabe? Porque a mentira, ela realmente ela destrói muito uma base saudável. E aí, quanto mais você alimenta essa mentira, mais ela vai destruindo a sua casa, mais ela vai destruindo o seu casamento, mais ela vai destruindo a sua família. Então, eu costumo dizer o seguinte, se você tiver que fortalecer, fortaleça a verdade. Perfeito, Biera. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí, mas olha só. Vocês estão assistindo o primeiro episódio do Casamento em Movimento e esse episódio está acontecendo graças ao Portal do Gida, que é o nosso colaborador, parceiro, amigo. Se você tem uma verdade, se você tem uma narrativa, se você tem algo que você precisa entregar para o mundo, como nós estamos fazendo, que nós desbloqueamos, né, todas as nossas crenças limitantes e estamos aqui, você precisa fazer contato com eles. Eu vou deixar aqui embaixo na legenda o contato do Portal do Gida. Vem aqui, conversa com ele, coloca isso para fora. E outra coisa, não acabou por aqui. Eu quero você conosco. Nós ministramos palestras, workshops e a nossa agenda vai ser sempre disponibilizada no nosso Instagram, @Casamento em Movimento, e no portal também do YouTube, @Casamento em Movimento. Nós estamos lutando contra o divórcio e nossa missão é reestruturar e restaurar famílias. Quer falar alguma coisa, Biera? Não, se você precisa de ajuda, faça contato conosco, nós vamos ter o prazer de te ajudar e fazer um caminho de início de todas as coisas com você. E agora, antes de terminar, me dá sua mão que nós vamos orar pela sua vida aí. Senhor, em nome de Jesus, que todas as vidas que estão recebendo essa mensagem possam ser alcançadas de uma forma esplendorosa pelo poder do Teu Espírito Santo. E nós pedimos, Senhor, que Tu reconstrua os casamentos, restaure as vidas, restaure as famílias. Nós lutamos por lares transformados em nome do nosso Senhor Jesus. Que a Tua luz brilhe em cada casa, tornando cada casa um farol. E nós estamos aqui como irmãos em Cristo, nos colocando à disposição de todos esses irmãos para edificar as vidas. Pai, abençoa e nos prometa, Senhor, em nome de Jesus, que as Tuas promessas jamais serão quebradas. Eu sei que a Tua palavra não volta vazia, Deus, mas nós te pedimos, cumpra em nós as Tuas promessas, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. E para finalizar, tem um presente para você. Lá no link da bio do Instagram do Casamento em Movimento, tem um linkzinho lá que você vai baixar os 10 desafios para você poder fazer isso durante as suas semanas e edificar seu casamento e ter um acompanhamento conosco. Então clica lá no link da bio, baixa o desafio e me chama para conversar. Um beijo no coração, que Jesus te abençoe. Um beijo.